consequências imensas. Eu separei uma frase de um filósofo, do Friedrich Nietzsche, que foi um homem muito importante para a filosofia moderna, onde ele diz que sem crueldade não há espetáculo. O bullying, ele vem do termo to bully, que significa basicamente humilhar, amedrontar ou caçoar algumas pessoas. O bullying ele precisa de 3 pontos para acontecer, que seria basicamente a intenção de humilhar uma pessoa, quando você humilha ela porque você quer ver ela mal, porque você simplesmente deseja ver ela mal. A frequência, uma frequência média ou alta, e quanto ao público assistindo. Por isso que eu separei a frase, sem crueldade não há espetáculo. É como se fosse um espetáculo onde várias pessoas assistem, mas poucas fazem alguma coisa. O bullying ocorre em qualquer local. Ele não tem distinção de idade, de gênero, de raça, mas estudos apontam que os principais casos de bullying e as consequências mais graves ocorrem nas escolas. Um estudo do IBGE fez uma pesquisa em várias escolas e apontou que 46,6% dos entrevistados dizem já ter sofrido bullying e 7,4% dizem sofrer com uma frequência alta. Essa mesma pesquisa observou que o principal motivo, o principal material para bullying era as diferenças, são as particularidades que cada pessoa tem. Isso pode ser uma particularidade um pouco menos notável, talvez uma pessoa gaga, um estrabismo, que seria uma pessoa um pouco mais tesa, ou até uma um pouco mais notável, talvez uma deficiência física, uma deficiência mental. Tudo isso é material para bullying se cai na mão de uma pessoa irracional e imatura e mentalmente instável. A gente vai comentar um pouquinho depois sobre por que o bullying acontece, o que leva uma pessoa a cometer o bullying, mas eu separei aqui também uma frase de uma consultora educacional, ela se chama Cleo Fante, que diz a um jornal chamado Carta Capital que o bullying, na verdade, existe desde que a escola existe. Isso basicamente só comprova o que eu acabei de falar, que a escola, não intencionalmente, é um local muito favorável para o bullying ocorrer. Dito que é bullying, eu vou falar um pouquinho sobre o que não é o bullying. Bullying é agressão. Todo bullying é uma agressão, isso é inevitável, seja ela física, e a gente vai comentar um pouquinho melhor depois. Mas nem toda agressão é o bullying. Se você humilha uma pessoa por causa da raça dela, não é bullying, é racismo. Se você faz o mesmo pela orientação sexual dela ou pelo gênero, não é bullying, é homofobia. Ambos são crime, então é muito importante a gente saber diferenciar um do outro. Coisas como discussões ou brigas pontuais entre alunos, ou discussões entre aluno e professor, não são consideradas bullying, porque são coisas esporádicas de se acontecer e nem sempre tem a intenção de humilhar, nem sempre tem a intenção de ferir emocionalmente aquela pessoa. Eu separei mais uma frase do Nietzsche que diz que a crueldade é um dos prazeres mais antigos da humanidade. Dito isso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o bullying, sobre as formas de se cometer o bullying, né? E por que o bullying é praticado? Os tipos de bullying, eu vou usar o teatro, por exemplo, agora a gente vai ter um exemplo, para ficar mais fácil de entender. Ele pode ser tanto direto quanto indireto. O direto, no teatro, por exemplo, é quando os agressores iam diretamente confrontar a pessoa, batiam, xingavam na cara da pessoa, e o indireto era aquelas fofoquinhas, aqueles sussurrinhos que ficavam lá. E todo mundo sabe o quanto isso é comum nas escolas, não é difícil de se perceber. Existe também o cyberbullying, que atualmente é um dos piores e maior tipo de bullying que existe, porque ele é global, ele não tem limite. Muitas pessoas acham que a internet é terra sem lei e acaba falando tudo que não deveria, né? Ele inclusive comentou que leva um ser irracional a ponto, na verdade é um ser muito racional, porque as estratégias de bullying que essas pessoas utilizam são absurdas e muitas das vezes elas não são punidas da forma como deveriam. O cyberbullying ele pode ocorrer tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Então, por exemplo, no caso do teatro, chegou um aluno novo e as pessoas, os agressores podem começar a falar mal dele fora, na escola, para dentro, na internet. E pode acontecer o contrário, pode acontecer de uma pessoa começar a falar mal de outra pela internet e isso se espalhar para fora e se espalhar na escola. Ambos são ruins, porque o compartilhamento de dados atualmente é muito rápido e absurdamente instantâneo. E isso faz a gente pensar o que faz uma pessoa cometer
entenda o que ela está fazendo, ou ela não perceba que a outra pessoa não está gostando, mesmo quando você fala que não está gostando, a pessoa continua fazendo. Na escola, é muito difícil, principalmente hoje em dia, a gente fazer amizade. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa soltou uma piada e muita gente viu. Só que essa piada, na verdade, é um tipo de bullying disfarçado, racismo, enfim. Mas muita gente viu. Aquela pessoa percebeu e no cérebro a pessoa entende tipo assim, então eles estão gostando e vai fazendo mais, e vai fazendo mais. E aí só não para, a pessoa não para, ela vai fazendo cada vez mais piadas e ela vai se sentindo superior, é aquele complexo de superioridade. Porque ela acaba perdendo a noção de que ela só fez aquilo para estar fazendo amizade. Aquilo acaba sendo algo para depositar a dor daquela pessoa. Às vezes, algumas pessoas acreditam que o bullying ele é um ciclo. Então, uma pessoa sofreu bullying, ela tem uma tendência muito grande a praticar bullying também. Seja sofrer bullying na escola, seja dentro de casa. E assim, são inúmeros casos, inúmeros relatos. Cada situação é uma situação, cada um pratica bullying por um motivo. Mas é inegável que a vítima acaba sendo algo que a pessoa depois está toda aquela dor que ela sente. Toda aquela insegurança, todo aquele bullying que aquela pessoa sofreu e ela vai depositando. E isso não para, leva para a vida inteira. Muitas pessoas às vezes não têm nem noção do quão agravante é isso para a vida de ambos, tanto do agressor quanto da vítima. Para vocês conseguirem entender melhor essa questão de relação em agressor e vítima, a gente trouxe a professora Carla Belotto e ela vai contar um relato que aconteceu com ela, alguns relatos que aconteceram durante a vida dela. Então vamos começar primeiro só explicando para vocês o que é isso tudo que a gente está fazendo, né? A turma do segundo MTech de Informática, eles estão trabalhando com esse projeto, com debates em torno do bullying já faz um tempo. A gente está trabalhando isso na disciplina de Laboratório de Processos Criativos. Eu sei que, diferente do que todo mundo sempre espera para um final de apresentação de teatro, ele terminou diferente. E todo mundo ficou meio assim, né? É porque realmente não é uma brincadeira. Não é um teatrinho de final feliz. Isso tem efeitos negativos na vida das pessoas e cada pessoa recebe de uma maneira. Certo? Tendo isso em vista, deixa eu contar o que rolou comigo, né? A prof, no período do ensino médio, tem muitos amigos que são amigos meus até hoje, e era sempre muito divertido tirar sarro de alguém. Quem que era a vítima ali da brincadeira? A prof. Aí sempre era comigo, era uma coisa diária, latente. Aí eu consigo entender que aquilo que lá da minha época, isso me envelhece bastante, não tinha nome, hoje é o bullying. E professora, mas ele não gera nada. Não. Todas as vezes que eu levo algumas questões para terapia, porque eu faço terapia, eu levo algumas questões para terapia, aí ela fala assim, mas de onde que veio isso? Aí você olha lá, aí você acha de onde veio. Entendeu? Sabe aquela insegurança? Aquele medo, eu não vou conseguir, eu não posso, eu não vou, não vai, não rola, nananina. Então, ele nasce de algum lugar, tá? Ele nasce de algum lugar, ele nasce da indiferença, ele nasce da brincadeira, ele nasce do bullying, ele nasce da forma com a qual a gente trata as pessoas. Então, quando a gente chega dentro da escola, e é uma coisa que eu brinco, o bullying ele é silencioso, só que ele é visível, né? Alguém vê. Não quer dizer, normalmente, e aí eu sempre falo, normalmente o professor não vê. Porque vocês olham pra gente pra cometer, entendeu? Mas alguém sempre vê. Porque não é possível que um lugar que esse tanto de gente que tem aqui, as coisas aconteçam e ninguém veja, certo? Então, sempre que for acontecer, sempre que vocês verem, é muito importante que vocês lembrem-se do que aconteceu aqui, que foi só uma encenação, mas que pode ser a realidade de muitos alunos aqui da escola, tá? Daqui de fora daqui. Então, o que é interessante? Avise-nos, a gente tem um canal de comunicação, que daí já é uma parceria do nosso trabalho com o pessoal de LPC da ADM, tá? Que é só ir lá, colocar o celularzinho no QR Code, você não precisa expor seu nome, você já conta o que acontece, com quem acontece, como foi, que nós vamos procurar os responsáveis para bater um papo sério sobre essas questões. Deixa eu contar umas coisinhas para falar para vocês. Vou falar um pouco das consequências. Primeiro eu vou falar quais são elas, depois eu vou dar uns exemplos para ficar mais explícito para vocês. Bom, o bullying ele pode causar várias coisas nas pessoas, principalmente se a pessoa sofreu muito, ela vai entrar em depressão, ela vai começar a ter paranoia,
ela vai ter problema de alimentação, por exemplo, ela vem na escola, traz seu lanche, mas não consegue comer. E isso, por um lado, é bem triste. Um outro exemplo que a gente pode ver, como acho que uma boa parte de vocês vem grupinhos para a escola cedo, por exemplo, você vê, olha para o lado, está chegando perto da escola, seu amigo começa a tremer, começa a ter um ataque, começa a chorar. Então isso são grandes indícios que a pessoa está sofrendo bullying. E pode ser também que ela tenha paranoias psíquicas, por exemplo, mania de perseguição, e sempre acha que alguém vai fazer alguma coisa para ela. Então sempre busque olhar essas questões para ver se algum colega, seu amigo seu está passando por isso. E uma coisa principal que ocorre é a mudança de comportamento. A pessoa pode ficar agressiva, ela pode se trancar. Então, a maioria das vezes, quando ela se tranca, você não vai conseguir saber, porque ela não vai te contar. Então, se você é uma pessoa que você gosta, você ainda vai conseguir tentar descobrir alguma coisa. Mas se não, tente falar com alguém que tenha intimidade da pessoa para assim tentar resolver o problema dela. Essa questão que ela falou, as consequências, como eu disse, as consequências elas são tanto para a vítima quanto para o agressor. A professora Carla sofre até hoje com as consequências, como ela disse, que hoje ela vai na terapia e é uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás. Mas no agressor, eu não sei se vocês já conheceram uma pessoa assim, às vezes ela é uma pessoa que comete bullying, mas ela está sempre sozinha. Isso acontece muito, porque essa pessoa está na escola, ela não consegue mandar muito no bullying. Ela vai levar isso pro resto da vida dela. E às vezes no auge da vida dela ela vai falar, nossa, mas eu fiz muito mal para pessoas antigamente. E aí ela vai tentar mudar lá naquele tempo, lá no auge da vida dela. Mas tem pessoas que não percebem isso e levam isso para o ambiente de trabalho, levam isso para dentro de casa, com a família. E essa pessoa vai acabar ficando sozinha. Uma hora ninguém mais vai querer ficar do lado dela porque ela vai ser desagradável com todos. E ela vai ficando sozinha e a consequência vem para todo mundo, vem para o grupinho, para o agressor e para tudo. Vide os episódios aí que nós temos, né, dos estudantes de medicina da semana passada. Não precisamos nem falar nada, né? Aproveitando o contexto da conversa e que nós estamos no setembro, falar um pouco da campanha. Ela foi criada desde 2014 e é a campanha Setembro Amarelo. Ela é uma campanha que visa conscientizar os jovens sobre suicídio, sobre depressão, no geral, e a valorização da vida. Infelizmente, o tema depressão e suicídio muitas vezes é um tabu. Antigamente era um tabu falar de depressão, era um tabu falar de suicídio, mas infelizmente quando você não fala sobre esse assunto, as pessoas que sofrem disso não entendem. Na cabeça dela, ela sempre vai estar sozinha. E isso não é uma realidade, né? Muitas pessoas sofrem de depressão. Eu vou falar alguns dados sobre o suicídio. Cerca de 12 mil pessoas se suicidam no Brasil no ano. Mais de 1 milhão no mundo. 96,8% dos casos de suicídio está relacionado aos transtornos mentais. Depressão, primeiro deles, transtorno bipolar e abuso de substâncias. Segundo a Unicamp, 17% dos brasileiros já pensaram em dar fim à sua própria vida. E 4,8% elaboraram um plano para isso. E só para complementar o que o Sartori falou, a gente tem sempre que estar atento a amigos, familiares, se a pessoa já se isolou um pouco, tem mudança de hábito, descuido na aparência e piora o desempenho escolar no trabalho. E também para avisar vocês que, caso esteja passando por um momento difícil, tem um canal chamado CVV, Centro de Valorização da Vida, o número é 188, eles são voluntários e treinados para auxiliar vocês em qualquer problema que vocês tiverem. Assim. É isso, pessoal.